Independente da espécie a ser produzida, é muito importante saber as exigências dos peixes com relação à temperatura da água, ao pH e ao oxigênio dissolvido, bem como seus hábitos alimentares. Estes fatores influenciam diretamente no desenvolvimento dos peixes. Vamos então falar a respeito destes fatores, começando pelas exigências de temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Os peixes são animais piscilotérmicos, isto é, variam a temperatura do corpo de acordo com a variação da temperatura da água onde vivem. Cada espécie apresenta um desenvolvimento ideal para uma determinada faixa de temperatura. Fora dela, o desenvolvimento será reduzido, exigindo maior tempo de cultivo para obter o peso ideal para a comercialização. Dependendo dos valores da temperatura, o desenvolvimento dos peixes poderá até ser paralisado, com possibilidades de elevadas taxas de mortalidade. Nesta tabela estão apresentadas as faixas de temperatura ideais para o desenvolvimento dos peixes de maior interesse comercial. Veja, por exemplo, que para o pacu, o ideal é a temperatura da água ficar entre 25 e 30 graus Celsius. Para a tilápia, ela deverá estar entre 25 e 28 graus. E para a carpa, a faixa ideal de temperatura vai de 24 a 28 graus Celsius. Já a truta, que é um peixe de regiões mais frias, apresenta um melhor desenvolvimento quando a temperatura da água estiver entre 8 e 18 graus. Controlar a temperatura da água em ambientes de cultivo não é economicamente viável na grande maioria dos casos, a não ser em cultivos de peixes ornamentais. Portanto, para cultivar peixes tropicais e trutas, deve-se acompanhar a temperatura da água e, em função do seu valor, determinar a quantidade de ração que deverá ser fornecida. Essa quantidade de ração deverá ser obtida com base em tabelas dos fabricantes de ração que relacionam a quantidade de alimento a ser fornecida com o peso médio dos peixes e com a temperatura média da água. Já nos cultivos de peixes ornamentais feitos em estufas, é possível controlar a temperatura da água, abrindo-se ou fechando-se as janelas, associando-se a este processo a utilização de aquecedores.